De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter, porque tem muitas informações importantes no noticiário colorado para a gente tratar nesse conteúdo aqui nessa sexta-feira. Sextou, né, fim de semana, aquela coisa, mas o Inter tá trabalhando e tem coisa pra gente falar aqui, viu? Primeiro, o Inter está contratando o Alejandro e mais do que isso eu vou trazer aqui os detalhes da operação. Quanto o Inter paga no empréstimo, as cláusulas da obrigação de compra, o valor da obrigação e tudo mais, para você ficar por dentro desse assunto em detalhes. A questão do Raikkonen também, né? O Inter está comprando o jogador junto ao Goiás. Tem até este sábado para efetuar, né, o pagamento, começar o pagamento, mas vou trazer detalhes aqui nesse conteúdo também. E outras questões, como a novidade que o Inter deve ter em Caxias do Sul para esse último jogo da primeira fase do Gauchão contra o Caxias e a saída confirmada do elenco nesta sexta. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, tem vídeo todo dia e assim que o vídeo tá no ar, você vai receber um aviso no seu telefone, ou seja, vai ficar sabendo das informações antes de todo mundo, né? Vai ficar sabendo antes de todos de tudo que tá saindo aqui no canal, de todas essas informações. E deixa o like no vídeo para dar aquele sinal positivo pro YouTube, né? Que o conteúdo é bom, que o conteúdo vale a pena. Seja membro do canal também, hein? Todo mês, um membro vai ser sorteado para escolher lá na loja DeFi, que é a loja dessa luva aqui, ó, toda estilosa, acompanha o cenário aqui, mas eu uso ela também, hein? Luva profissional. O membro que for sorteado vai escolher no site o item que quiser e vai receber em casa na faixa. Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre essas movimentações dessa sexta-feira, né? O Inter anunciou a saída do Ivan, na verdade o Ivan se despediu do Inter e já foi anunciado pelo Remo, né, lá do Pará. O Internacional está rescindiu o contrato do Ivan e manteve ali um percentual. Se tiver algum tipo de negociação futura por parte do Remo, o Inter recebe um valor de percentual pelo que está sendo mantido. Eu ainda estou tentando confirmar, né, mas seria algo em torno de 20%. Eu estou tentando confirmar ainda e trago o valor certinho quando tiver uma confirmação de 2, 3 fontes pelo menos para trazer para vocês aqui. Além disso, além dessa saída do Ivan, o Internacional está gerindo a sua questão de goleiros ainda, né? Porque o Inter não pretende fazer contratação de goleiro nessa janela, vai buscar zagueiro ainda, vai buscar mais um atacante de lado, tá contratando o Alejandro, que é o centroavante, a gente vai falar, tá de olho em lateral esquerdo, mas goleiro em princípio não tá na pauta. Então o Inter vai com Rocher, Antony e 2 goleiros da base também, que são o Cauã Jesus e o Diego Esser. São os jogadores que estão hoje à disposição. O Kehler tá em Porto Alegre também, né? Ele voltou de empréstimo do Ceará, mas o Inter vai negociar o jogador mais uma vez, inclusive tentou envolver ele numa negociação com o Juventude no fim do ano passado, quando o Inter estava de olho no Mandaca. Então, essa é a situação hoje dos goleiros do Inter. E o Ivan já está no Pará e já foi anunciado pelo Remo, tá? Vai jogar o Campeonato Brasileiro pela equipe paraense. Além dessa questão do Ivan, vamos tratar aqui do assunto do Raikkonen também. O Raikkonen está sendo comprado pelo Inter junto ao Goiás. A informação que eu tenho é que o Inter comunicou ao Goiás. O contrato do Raikkonen expira nesse sábado, nesse 31 de janeiro, ele está emprestado pelo Goiás ao Inter, e o Inter tem que, além de comunicar, dar o andamento na compra, né? Tem que fazer olha, eu tô pensando no Ivan ainda. Tem que fazer o Goiás ter a comunicação de venda, né? Tem que acontecer toda a primeira parte da operação, pelo menos. O Inter vai parcelar os 2 milhões de reais que tem que pagar para comprar 50% dos direitos econômicos, é o que está estipulado em contrato. Eu não tenho informação de o Inter estar comprando mais percentual agora, tá? Sei que houve uma conversa sobre isso, mas não tenho uma confirmação de que isso tenha sido acertado. O que eu sei é que o Goiás foi comunicado e que o Inter vai comprar 50% dos direitos econômicos do Raikkonen, pagando 2 milhões de reais de forma parcelada. E pelo menos a primeira parcela deve ser paga até esse sábado. Então, como o Inter fez a comunicação da compra aí ao longo da semana, não deve ter problemas para fazer essa operação nos seus detalhes e fechar a negociação com a equipe do Goiás pelo Raikkonen, jogador que vem ganhando mais espaço, né, vem sendo utilizado. Ainda que o Inter esteja no mercado, né, por atacantes, isso não deve fechar assim 100% as portas para o Raikkonen nessa temporada de 2026.
Tem um outro jovem também que tá aí para ganhar oportunidades, né, que é o Denis Marfo, é um volante ganês, e eu não tô falando aqui do Benjamin, tá? É um outro volante ganês que o Internacional contratou, jogador que está emprestado até março deste ano. Ele veio de um clube ganês, emprestado para o Internacional, hoje ele faz parte da seleção sub-20 de Gana, é capitão. Ele teve uma lesão agora no início da temporada, então perdeu os primeiros jogos, mas ele deve ficar à disposição contra o Caxias, tá? Nessa última rodada de primeira fase do Campeonato Gaúcho. Fui buscar algumas informações e ele é um cara complementar ao Benjamin, tá? Ele também é camisa 8, mas assim, o Benjamin é um cara mais motorzinho, né? Mais formiguinha, aparece em vários espaços, percorre mais o campo. E o Denis Marfo, que é o outro ganês que foi buscado pelo Inter, um pouquinho depois, inclusive, de quando o Inter trouxe o Benjamin para Porto Alegre. O Denis, ele é um camisa 8, mas ele é um 8 assim mais cadenciado, né, que conduz mais a bola. Ele é diferente, tá? Na comparação com o Benjamin, é uma outra característica. O Inter tem aí até o fim de março para pagar 3 milhões de reais aproximadamente para comprar o jogador e por enquanto não tem uma definição sobre isso, tá? Primeiro porque o Denis ele teve alguns problemas de lesão desde que chegou ao Inter e além disso, além dessas lesões impedirem uma sequência, entrou como um outro elemento para impedir sequência de jogos no Inter o fato de ele ser muito convocado pela seleção de Gana, por ser capitão. Então assim, ele teve dificuldade de emendar jogos na base do Inter, agora deve começar a ser observado no time de cima e aí é o departamento profissional de futebol do Inter que vai definir se compra ou se não compra esse jogador. Mas ele pelo menos pode ser uma alternativa agora nesse início de temporada aí, pois está recuperado, liberado pelo departamento médico do Internacional. Para fechar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Borré e sobre Alejandro, tá? Que são informações importantes. O Borré não vai sair do Inter pelo molde da negociação que está proposta pelo River Plate, tá? O Borré, ele tem contrato com o Inter até 2028, a proposta do River era uma proposta de empréstimo de 1 ano, com o River pagando o salário, e o Inter obviamente não aceitou. O Inter quer 6 milhões de dólares para vender o Borré, tá? Então que é um valor bastante alto. O River não tem condição de pagar hoje esse valor, porque já fez operações nessa casa, né? Já contratou jogadores em que ele despendeu grandes investimentos. Pagou 5, 6 milhões de dólares lá no Aníbal Moreno, junto ao Palmeiras, contratou agora uma joia equatoriana que estava no Chelsea, contratou outros jogadores, então ele já fez os seus investimentos de grande vulto no mercado, né? Os grandes valores investidos. E, além disso, a informação da Argentina é que o River perguntou para o Borré em relação a salário, e o Borré disse, eu quero o mesmo salário que eu ganho no Inter, aí a gente conversa. E o River não tem como pagar o mesmo salário que ele ganha no Internacional, um salário de mais de 1,5 milhão de reais, quase 2, né? O River hoje não tem condição de pagar isso. Mesmo se fizesse um grande esforço, não chegaria a, vamos lá, 1 milhão, 1 milhão e 300. Isso aí seria muito abaixo do que ele ganha no Inter. Então não tem como. E aí o Borré fica no Inter, a não ser que o Borré faça uma grande movimentação para abrir mão de dinheiro e o River arrume um dinheiro totalmente inesperado agora, né, esses 6 milhões de dólares para comprar o jogador no Inter. Tá? Fora isso, Borré segue no Internacional. E para fechar o Alejandro, que é um dos principais assuntos desse vídeo aqui, é o principal assunto noticiário do Inter, tá? Alejandro fechando com o Inter e a informação é a seguinte, ele vem por empréstimo, o Inter paga 500 mil euros pelo empréstimo e se o jogador atingir as cláusulas que estão estipuladas no contrato, o Inter tem que pagar 6 milhões e meio de euros para comprar o jogador. Isso dá 40 milhões e meio de reais, um pouquinho mais até, 40 milhões e 600 mil reais pela cotação atual, tá? É assim que está estipulado o negócio do Alejandro. Quais são as cláusulas para que ele renove ou seja obrigatoriamente jogador do Inter, né? Que o Inter tenha que obrigatoriamente comprar, porque é uma obrigação de compra. Ele tem que jogar 60% dos jogos na temporada, 45 minutos pelo menos, tá? Então é basicamente ser titular em 60% dos jogos do Inter. E além disso, fazer 15 gols nesse ano, no período de empréstimo. 15 gols, tá? Para ele jogar o Gauchão,
ele precisa sair no bid ainda nessa sexta-feira. E aí ele ganha mais alguns jogos para poder marcar esses gols. Se não, vai contar Brasileiro, Copa do Brasil, se o Inter jogar, vai lá, Copa Sul-Sudeste, tá? Então a situação do Alejandro hoje é essa no Internacional. Faltam detalhes para o jogador ser anunciado. Ah, e eu fui buscar números dele. Ele só fez 15 gols num ano, naquele ano de vitória, né, em 2024, quando ele foi artilheiro do Brasileirão e fez 15 gols no Campeonato Brasileiro. E depois ainda ele fez ao todo, né, 21 gols naquela temporada e fez 15 desses 21 gols dentro do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, ou antes disso, ele nunca fez 15 gols numa temporada. Então essa é a cláusula, e foi a cláusula estipulada pelo Internacional, tá? Foi o Inter que pediu essa cláusula de 15 gols para obrigatoriamente o Inter ter que comprar o jogador. Então ele tem que atingir as duas. Tem que não só jogar os jogos, porque essa era a cláusula do CSKA, mas o Inter tentou se proteger de estar. E se ele joga esses jogos todos como titular, mas assim, não rende, né? Não faz os gols que o Inter precisa. Aí o Inter vai ter que obrigatoriamente comprar, então o Inter pediu. Então ele tem que fazer 15 gols e aí a gente fecha. E foi assim que o negócio foi estipulado, foi assim que foi fechado e o jogador vai ser anunciado pelo Internacional. Beleza? Chegou até aqui? Tem outros vídeos na tela, tem playlist de vídeos do Inter também para você acompanhar todos os vídeos de Inter aqui no canal. Você se inscreve, ativa o sininho com as notificações e peço de novo, né? Deixa o like aqui para dar aquele sinal positivo para o YouTube sobre o conteúdo. Valeu?